Olá, está no ar mais um Trajetórias. No programa de hoje, nós conversamos com o advogado Antônio César Pérez da Silva. Antônio da Silva é natural de Porto Alegre. Formado em Direito pela Unicinos, tem especialização em Direito Penal pela UBRA. Mestre pela Universidade de Santa Cruz, Silva tem experiência na área criminal. Em maio, recebeu do Legislativo o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre. Antônio, muito obrigado pela tua participação aqui no Trajetórias. Eu que agradeço o gentil convite, Felipe. E quero dizer que, além de honrado, fico muito feliz de mais uma vez estar aqui na Casa do Povo, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Essa cidade que, vou me apropriar das palavras do poeta, né? Essa cidade do meu andar, né? Cidade que eu tanto amo, onde eu tive os meus melhores dias, onde eu me criei. E esse reconhecimento, eu já disse, tive a ocasião de dizer aqui no meu discurso, e repito, tanta gente tão boa, tanta gente tão qualificada que recebeu esse título, para mim foi uma honraria muito grande, talvez imerecida, mas em todo caso eu aceitei e me orgulho muito de ser cidadão emérito de Porto Alegre. É uma alegria. E uma alegria estar contigo aqui também. Prazer é nosso para a gente poder conhecer um pouco mais sobre esse novo cidadão aqui de Porto Alegre, criado aí na zona norte da cidade, lá no Paço da Areia. Como é que foi essa criação lá, Pérez? E o que tu destaca dessa época, assim, que mais te marcou? Eu sou nascido e criado em Porto Alegre, na zona norte, como tu bem pontua, e estudei lá, e como tenho saudade, como fiz amigos, e que tempos maravilhosos, no Colégio Dom João Becker, onde eu tive lá, eu fiz o primeiro, segundo grau, o ginásio, nós chamávamos na época, né? Depois o científico. Grandes amigos. Então tem essa vinculação muito grande com Porto Alegre, especificamente com a Zona Norte. Tenho também uma vinculação, Felipe, muito grande, e que eu não canso de referir, e sempre que posso homenageio, é com a cidade de Santo Antônio da Patrulha. Cidade para onde meus pais foram quando eu tinha 17 anos, e eu só não fui porque estava terminando o segundo grau, ia prestar vestibular. Então meus pais foram, meu irmão foi também para lá. E eu me vinculei muito àquela cidade, porque ia todos os fins de semana, ia nas férias. E lá em Santo Antônio também, de lá eu tenho inúmeros amigos muito caros, muito queridos, amigos e amigas. Eu me considero de Porto Alegre e de Santo Antônio. Tá? Depois disso, depois já adulto, depois já pela minha vinculação com a UBRA, onde eu lecionei durante 20 anos, também estabeleci um vínculo muito forte com a cidade de Gravataí, onde eu fui morar, e morei lá por 15 anos, em Gravataí. Tive meu escritório lá, inclusive, perto da UBRA, com todas... E cidade onde também eu tenho enormes, grandes amigos muito queridos, pessoas assim que eu tenho como familiares meus. Então, essa região, a Zona Norte, Santo Antônio, Gravataí, ali eu estabeleci, então, as minhas raízes, por assim dizer. Né? As raízes desses laços. Hoje a gente agora eu estou com o meu escritório aqui, no Menino Deus, moro aqui também, tenho essa vinculação agora muito forte com a OAB, então fico mais centrado em Porto Alegre. Né? Mas eu não deixo de sempre que posso, como disse antes, homenagear essas duas cidades queridas, que são Santo Antônio e Gravataí. Teu pai, né, trabalhava com restaurante, a tua mãe dona de casa. Da onde surgiu essa escolha pelo direito? Pois essa pergunta às vezes eu me faço também. Eu acho que o direito meio que me escolheu. Eu gosto, os advogados têm essa característica de gostarem de falar, né, etc. Eu sempre gostei muito, sempre de externar as minhas posições. E eu não consigo assim identificar exatamente para responder a tua pergunta. Eu acho que a vida às vezes te traça caminhos são inexplicáveis. Que são inexplicáveis, né? Pela metafísica, eu não sei por onde, né? A gente também tem essa pretensão de dominar tudo, né? E os advogados, em especial, nós temos o fetiche dos livros, né? Achamos que a vida pode ser contida dentro dos livros. E ali o espetáculo da vida é muito maior do que os livros. Não tem como conter a vida, né? Na sua plenitude, em todas as suas potencialidades, em toda a sua expressão dentro dos livros. E assim como também essas explicações a gente muitas vezes não tem, como eu não tenho. Naquela escolha do curso, depois de terminar o segundo grau ali, a opção pelo direito, o que te chamava a atenção para escolher esse curso, as características do curso? O que tu buscava naquela época já? Eu optei pelo direito, eu nunca imaginei o direito fora do direito penal, que é a minha área. Né?
eu nunca consegui imaginar, e eu tenho grandes amigos e enorme respeito, obviamente, por todos os campos, por todos os ramos do direito, mas eu nunca me vi como um advogado civilista, por exemplo, ou trabalhista. Qual é a atividade tremendamente nobre, né, evidentemente, mas eu sempre me associava o direito com uma questão do advogado criminalista, né, a luta pela liberdade, a luta para dar a palavra para quem não tem, sempre essa luta nossa contra os moinhos de vento, né, sempre me tocou profundamente. Sempre torci para quem está perdendo. Sempre torci para quem está perdendo, não. Sempre torci para o time menor, para aquele que está em situação de menoscabo, né? E eu me lembro que uma vez eu vi um júri, por coincidência, e vi o promotor muito preparado, trabalhando, etc. Depois vi o advogado e a defesa daquele advogado tentando passar a mensagem daquele réu, aquela pessoa em situação de total desamparo na frente daqueles jurados, com o pressuposto na cabeça de todos de que ele era condenado, de que ele era culpado, etc. E no final, a absolvição conseguida pelo advogado, aquilo me tocou profundamente, né? Então eu optei pelo direito penal desde o início. Meu caminho era o direito penal. Se encontrou nesse momento? Eu acho que foi mais ou menos isso. A vida surgiu. Eu me lembro da angústia. Hoje eu tenho uma filha de 17 anos, a Maria Clara, e ela está nessa fase de vestibular. E ela fica assim, agora parece que está optando pelo direito, né? Eu tento não interferir, mas eu olho para ela e eu me lembro exatamente do meu tempo, meus 17 anos, exatamente, que angústia, que coisa terrível aquilo. Eu sabia que eu iria ter um curso superior, mas que terror aquilo. Agora eu tenho que optar. E eu não tinha ideia, né? Fiz vestibular para arquitetura, fiz um ano de arquitetura, sem saber o que eu estava fazendo na faculdade de arquitetura, né? E veja, a vida às vezes te traça, né? Estabelece o caminho para além das nossas escolhas. Eu tenho para mim que nós temos apenas a ilusão, né? Aí com o Spinoza, com o grande filósofo Spinoza, que nós temos a ilusão de que nós escolhemos os caminhos, né? Nós somos o produto da nossa história, né? Nós somos impulsionados por tudo que acontece conosco, que no final tem um produto, né? E isso não é diferente nessa escolha do curso. Os nossos encontros, ainda com Spinoza, né? Os nossos encontros, alguns encontros nos fazem felizes, como esse nosso aqui agora. Outros encontros nos despotencializam, nos fazem tristes. E isso vai construindo, vai fazendo que no final do dia tu seja mais feliz ou mais triste, ou, enfim, vai definir o nosso estado de espírito, né? E se tu transportar isso para toda a tua vida, e esses encontros vão fazer com que tu tome esse ou aquele caminho. Mas nós, talvez por ignorância, imaginemos que temos esse livre-arbítrio de escolher para que lado nós vamos, né? São forças aí que vão nos levando, forças naturais. Eu tenho essa convicção. Como é que ao longo desse tempo, assim, durante a graduação ali, depois de passando pela graduação, conhecendo o direito penal, se tornando um advogado criminalista, como é que o Pérez foi vencendo os desafios da carreira de um advogado criminalista? Até para te fazer uma pequena provocação agora. A sociedade muitas vezes interpreta o advogado criminalista como aquele que pode defender bandidos, criminosos. Como é que tu passou por cima desses desafios? Pois é, eu te confesso que no início, eu te confesso que não é nem no início, no meio e no fim, não sem dificuldades. Temos dificuldades, porque é muito difícil e às vezes revoltante para nós, indignante para nós, advogados, criminalistas, termos de explicar, especialmente para técnicos, colegas de outras áreas, que nem todas as pessoas denunciadas são condenadas. Metade delas não são condenadas. Eu não tenho esse dado empírico, mas eu imagino que metade delas não são culpadas. Só pena de nós entregarmos ao Ministério Público o juízo de quem é culpado e de quem é inocente, e não é essa a função do Ministério Público. O Ministério Público, havendo dúvidas razoáveis, oferece a denúncia. Nós também precisamos do Ministério Público atuante, firme, né, para que depois, à luz do devido processo legal, do contraditório, vamos ouvir a outra parte também, o judiciário, que é quem tem que ter a equidistância necessária, julgue, né? O advogado criminalista, nós como técnicos, né, a nossa função é levar a versão de quem não tem voz no processo para que possa ser ouvido e se contrapor à outra parte. O grande Sobral Pinto, viu, Felipe?
um grande advogado, Sobral Pinto, que era um católico fervoroso, né? E ele então defendia, na época da ditadura, defendeu sem quartel os presos políticos e as pessoas que foram oprimidas naquela época, naqueles tempos. Ele dizia, e tinha essa imbricação do direito, da profissão dele com a religiosidade dele, católico, fervoroso, e a missa todos os dias. Ele dizia: nós defendemos o pecador, não o pecado. Né? Eu, embora não seja religioso, tenho isso como uma máxima de vida. Né? O meu compromisso é com o ser humano que ali está. Que ele possa ser ouvido. E se tiver que ser condenado, que o seja, mas de forma proporcional, ouvido, com proporcionalidade, ouvido como deve ser ouvido as duas partes, né? Sem que o juiz interfira com as partes, sem que haja um juiz predisposto a manipular para condenar, sem que o juiz tenha vinculações políticas que determinem um determinado interesse, como é o caso da Lava Jato com Sérgio Moro, escancaradamente interferindo no processo em favor da acusação. Imagine se tivessem gravações mostrando que o Sérgio Moro tinha esse relacionamento que ele teve com o Ministério Público, com a outra parte, com os advogados. Nós estaríamos todos perplexos, estarrecidos, e viria aquele discurso da indignação, da impunidade, etc. e tal. E com toda razão quem dissesse isso, porque o juiz tem que ser equidistante, o juiz não pode opinar, não pode manipular a prova, não pode... Imagina o juiz sugerir esta ou aquela prova, porque ele vai julgar depois. Ele fica psicoespiritualmente comprometido com aquela tese. No caso do Sérgio Moro, ele já saiu antes, né? Nós sempre dissemos, eu sempre digo, que o juiz, mesmo no inquérito policial lá atrás, no primeiro momento da investigação, ele não deveria ser o mesmo, e o projeto novo do CPP pretenderia alterar isso, não pode ser, tem que ser um juiz das garantias lá atrás e um outro juiz que julgue. Porque se esse aqui no início da investigação com a polícia, evidentemente que fica comprometido com a tese acusatória. E o juiz não pode ficar comprometido com tese nenhuma. O juiz tem que... O cidadão, dito de outra forma, tentando ser mais objetivo a tua pergunta, o cidadão que ali está, como todos nós que aqui estamos, é um cidadão inocente. Isso não é uma presunção, é um estado de inocente. Esse é o estado de inocente. Para mudar esse estado de inocente, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o COAF, o Bacen, a imprensa, a opinião pública, todos tentando modificar esse estado de inocente. Do outro lado, para manter o status quo, o estado de inocente, para manter, e empatando mantém, só o advogado criminalista, sozinho. Por isso que o Carnelucci dizia que nós sentamos no último degrau da escada, né? Do lado do apenado, daquele que não tem mais ninguém por ele. Nós damos a mão para o cara, do apenado não, do acusado, no último degrau da escada. Carregamos a cruz do outro. Né? E é justamente essa... O senhor acredita que essas características do advogado criminalista, essa luta que ele tem que ter um pouco mais, é o que dificulta que mais advogados escolham esse ramo aí do direito para trabalhar? É um receio, é um medo? Como é que o senhor vê isso aí? Eu não refleti sobre essa questão, sobre esse enfoque. Mas pode ser, porque nós vivenciamos, evidentemente que o estofo para aguentar a crítica que um criminalista deve ter, ele é muito maior do que deve ter um civilista. Isso não estou diminuindo o civilista, mas o civilista discute uma outra questão, com outro colega do outro lado. Nós discutimos com o Ministério Público, com a imprensa e com a opinião pública. Eu chamo a opinião publicada. A pressão e a cobrança é muito maior. A cobrança é muito maior, né? Porque se parte do princípio que o cidadão acusado, e só por ser acusado, ele é condenado, ele é culpado. E isso não é verdade, como nós sabemos. E o Calamandrei, um grande processualista italiano, ele escreve um livro, se eu não me engano, o Calamandrei, eles, os juízes, vistos por nós, advogados. E ele dizia que o quanto o juiz, leamos, né, o juiz, o julgador, mesmo o julgador leigo, a opinião pública, mais duro, mais cobrador, mais duro mesmo, né? Que mais queira condenação, quando é com ele.
Aí é o primeiro que bate nas nossas portas. O juiz mais autoritário com os advogados criminalistas, o juiz mais prepotente, é o primeiro que, quando bate nas nossas portas, é o que mais quer garantias. As suas franquias constitucionais dele, dos seus filhos, essas todas têm que ser preservadas, com toda a ênfase. Eu posso te dar um testemunho de que isso é verdade. Né? E o Nietzsche, o grande filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, dizia, né? Cuidado, mais ou menos assim, né? Cuidado, atenção com aqueles em que o direito, em que a vontade de punir é forte demais. Cuidado, e como é com o que moralista. Como é que tá do outro lado, Pérez? Aí, passando para alunos, tu como professor aí, que teve carreira há 20 anos, Sim. Passando para alunos dessas noções aí, para alunos, estudantes, como é que estar lecionando e ensinando o direito? Bom, sob essa perspectiva do direito penal mínimo, garantista, como eu encaro, é certo que nós temos dificuldades no início com os alunos, porque os alunos saem dessa sociedade formatada dessa forma, né? Não vem de Marte. Mas eu tenho aí a satisfação, o orgulho de dizer que tenho a pretensão, né, de dizer que muita gente boa a gente produziu, muita cabeça pensante, muita reflexão a partir dessas considerações. E quero te deixar claro o seguinte, Felipe, eu não acho, antes que alguém pudesse, mas tu quer, às vezes a gente recebe essa peste, quer deixar todo mundo, soltar todo mundo, botar todo mundo. Não é isso. Eu acredito na punição. Acho que, infelizmente, nós não descobrimos uma outra forma de resolver essas questões que não seja com o direito penal, que deve ser mínimo, porque ele, quando vem machucando, vem judiando das pessoas, seja do acusado, seja dos seus familiares, seja da vítima, todos. A vitimação secundária, a vítima passar pelo que nós chamamos o streptus fori, passar pelo barulho do fono, ter que enfrentar de novo, etc. Então, o direito penal tem que vir quando não se tem outro meio de resolver os conflitos. Mas, infelizmente, não se encontrou um outro meio. Punir é, sim, um ato civilizatório, mas punir com proporcionalidade, punir com razoabilidade, punir com um objetivo que deve servir à sociedade, que é recuperar as pessoas. Porque punir por punir, pega uma laranja, congela, uma fruta, uma comida, congela, e um dia o cara vai sair de lá. E vai voltar, não vai para Marte, vem para o teu lado, ou para os teus filhos, ou para os teus netos. Um dia ele volta. E se vai voltar podre, né? Se nós vamos permitir que as pessoas se apodreçam nos presídios, como acontece no Brasil hoje, né? Nós estamos apenas legando aos nossos próceres, aos nossos filhos, aos nossos netos, aquilo com quem nós não queremos conviver hoje. Tu entende o que eu quero dizer? Então o objetivo do direito penal ele tem que ser mais nobre, tem que ser maior do que isso. E tu me perguntaste a minha questão com meus alunos. Bom, tem muita gente que compreendeu isso. A esses o meu abraço. A sementinha ficou plantada ali. Ficou. Junto com a carreira docente aí e advogando também, tu também participa aí do Conselho Estadual da OAB, também do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e também preside a Associação dos Criminalistas do Rio Grande do Sul. Essas entidades aí unidas, aí, como que tu tem percebido a contribuição delas para a sociedade aí? A OAB, nós sabemos, começo pela maior, né? A OAB, a maior no sentido de que a Sambarca, as demais, pelo menos a nossa Associação dos Criminalistas, os criminalistas têm que ser vinculados à OAB. A OAB é a instituição mais acreditada do Brasil, segundo pesquisas, né? A OAB sempre esteve à frente de todas as nossas grandes causas nacionais, né? Diretas já, né? Inúmeras causas importantes. A OAB trabalha em favor da cidadania. O nosso objetivo com pessoas, e eu saúdo meus colegas todos na figura do presidente Ricardo Breyer, meu amigo, pessoal querido, esteve aqui por ocasião da entrega desse título honroso para mim, e que a todos nos orgulha, porque são pessoas, meus colegas do conselho, os presidentes das subseções, pessoas que não são remuneradas e que se doam para a OAB, mas não para a OAB, se doam para a cidadania, né? Para fazer com o objetivo, com a força, com a crença de que se pode viver num país melhor, né? O nosso compromisso, o compromisso da OAB, que não é partidária, isso é uma tragédia quando eu digo assim, olha, o Sérgio Moro, para mim, isso é das coisas mais duras que eu tenho enfrentado, Felipe. Quando eu digo o Sérgio Moro não pode fazer o que ele faz. Não me importa que é o Lula. Mas então tu é petista? Eu não sou petista. Isso não vem ao caso, essa discussão não é se eu sou, se eu não sou.
A discussão é, você gostaria de ser julgado por um juiz parcial? Você gostaria de ser julgado por um juiz que se mancomuna com a acusação? Você gostaria de ser julgado por um juiz que orienta o acusador? Ora, pede isso, pede aquilo, estou esperando tal prova. Por quê? O que tu esperas desse juiz que deveria ser supra-partes, que deveria ser equidistante, que deveria, o princípio da inércia da jurisdição, o juiz fica inerte e é tocado pelas partes, que é, em última análise, quem tem o ônus de produzir a prova, as partes, não o juiz. Ele é o garantidor do devido processo legal, um órgão de controle. Então, quem gostaria de ser julgado por um juiz assim? Isso não tem nada de partidário. Isto sim, tem sim de defesa do devido processo legal, de defesa da Constituição Federal, que é o meu fanal, que é a minha luta, que é a minha crença e a crença da OAB. Em meio a tudo isso aí, destacar uma das suas falas do seu discurso aqui, durante a homenagem na Câmara Municipal, você disse que acredita nos políticos. Sim. O que falta, na tua opinião, para as pessoas desfazerem a ideia de que, palavras suas, estamos em terra arrasada? Eu continuo acreditando, porque não há como se construir uma democracia, Felipe, sem políticos. Né? Eu penso que todo o discurso contra os políticos, e também não estou dizendo que não temos problemas com os políticos, problemas enormes. Nós elegemos, parece que temos elegido alguns maus políticos, mas também elegemos excelentes políticos. Isso é do jogo. Em qualquer grupo humano nós temos o que é bom e o que não é bom. Bom, se nós partimos, quem sabe tenhamos que ter um controle maior sobre isso. Né? O empresário que ajuda um político não ajuda de graça. Nós sabemos disso. Mas aí o político é corrupto, o empresário não. Né? Esse discurso tem que ser reanalisado. Né? Eu tenho a convicção de que o discurso arrasa quarteirão contra os políticos é um discurso de quem deseja estado de exceção. Esse discurso reduz a verba, esse discurso como se isso fosse resolver o problema do Brasil, reduz o número de vereadores, reduz o salário dos vereadores, é um discurso menor, pequeno, que serve a quem quer reduzir, isso sim, a representatividade popular pelo legislativo. Nós temos que qualificar os políticos, né? Isso sim. E temos excelentes políticos, Paulo Brum aqui, Mick Breg que teve aqui aquele dia. Eu nem vou entrar, vou citar, né? Porque é muito complicado citar alguns, né? Sou pena de deixar outros fora. Mas a maioria dos nossos políticos eu tenho convicção, são homens sérios, homens e mulheres sérios, honestos, que estão ali por uma causa, que é melhorar esse país. Ainda na noite da sua homenagem, você fez a leitura do poema do Mapa aí, de Mário Quintana, que fala de Porto Alegre. Que sentimento esse poema traz para você? Eu não consegui ler o poema. Não conseguiu ler? Chorava. Olha a rua da cidade como quem olhasse a anatomia de um corpo, nem que fosse meu corpo. É tanta moça bonita, tanta nuance de parede. Né? Eu não conseguia, né? Porque esse poema, quem me deu foi uma filha minha, há muitos anos, a Gabriela me colocou não me lembro se foi a Gabriela ou se foi a Mariana, eu estou prestando minha homenagem para as duas agora aqui. E ela me tocou profundamente, né? Porque o Mário, né, dispensa comentários, ele adorava, ele era de Alegrete, adorava Porto Alegre. Né? E eu me vejo naquilo ali, caminhando pela cidade, percebendo as nuances de parede, eu fiquei muito emocionado aquele dia, e o poema foi o que fez com que tudo aflorasse. E para encerrar agora 2 minutinhos, sim, como é que tu espera, caminhando para Porto Alegre aí, continuar contribuindo e agora como cidadão emérito da capital? Bom, eu espero, né, agora inclusive mais vinculado, porque eu trouxe meu escritório para cá, estou em Porto Alegre, estou aqui do lado da OAB, do lado com a Acriergs, a Associação dos Criminalistas do Rio Grande do Sul também, porque eu prestar essa homenagem aos meus colegas. Né? Quero estar sempre com eles, quero na crença absoluta de que eu posso contribuir, muito ainda, né? Posso contribuir para fazer uma Porto Alegre melhor, para fazer um país melhor. Posso ser um utópico, posso ser um sonhador. Eu quero viver essa utopia, né? Eu quero continuar nessa utopia, lá do Galeano, né? Para que serve o horizonte? Se a gente nunca chega até o horizonte, para que a gente continue caminhando. Caminha, nunca chega, continuar caminhando. Então, eu quero continuar, né? Essa homenagem, ela me tocou profundamente e só me estimula ainda mais continuar nesse caminho. Por fim, eu queria, assim, homenagear as pessoas que estiveram comigo. A minha mulher, a Adéia, né,
a Mariana, o Gustavo, a Gabriela, a Maria Eugênia e a Maria Clara, que vão assistir esse programa, e todos os meus amigos queridos, né, com quem eu quero continuar por muito, muito tempo aí, nesta mesma caminhada. Tá certo. Tá bem? Muito obrigado e parabéns pelo reconhecimento. Eu que agradeço, muito obrigado. Até a próxima. Uma alegria. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acessar pelo site do Legislativo ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima semana.